O salão do Élysée, tão acostumado a ser um palco de vaidades disfarçadas de gentileza, parecia emanar um calor diferente naquela noite. A fachada impecável, as flores perfeitamente arrumadas, os garçons treinados para sorrir sob qualquer provocação. Tudo parecia funcionar como uma máquina precisa, cega para as feridas abertas que ali se escondiam. Joana movia-se entre as mesas como de costume, mas agora cada passo carregava um peso que não vinha do cansaço físico, e sim da batalha silenciosa que travava dentro de si. Ela já não era a mesma que aceitava a humilhação como preço da sobrevivência. Seus olhos, antes treinados a não ver, agora captavam detalhes cruéis em cada canto. O olhar condescendente dos clientes mais antigos, os sorrisos falsos dos superiores, os olhares de escárnio disfarçados de gentileza. Joana sentia a corrente invisível ainda presa aos seus tornozelos, mas agora, pela primeira vez, ela testava sua força, e a corrente começava a ceder. Enquanto recolhia as taças usadas da área externa, ouviu, sem querer, fragmentos de uma conversa entre Viviane e dois diretores recém-chegados. As palavras eram ditas em tom baixo, mas o veneno atravessava o ar. "É lindo o que fazemos por eles, não é?" dizia Viviane rindo baixinho. "Essa menina, nossa pequena Joana, se não fosse por nós, provavelmente estaria em alguma favela, grávida pela terceira vez, vivendo de assistencialismo. Agora vejam só, o filho dela vai se formar. Uma história linda para os relatórios anuais." O sangue de Joana gelou. Não pela surpresa. Ela já sabia o que pensavam dela, mas pela frieza com que o diziam, como se sua vida fosse uma ferramenta de propaganda, uma medalha para os orgulhos alheios pendurarem em seus peitos. Cada palavra era uma faca cravada em suas costas, girada com prazer. O homem negro de terno, ainda no fundo do salão, observava tudo com olhos de águia. Não apenas Joana, observava o sistema, observava o teatro inteiro, e em sua expressão serena havia algo perigoso. A consciência plena do que estava para ser desmantelado. Quando Joana virou-se para seguir seu trabalho, Viviane a chamou em público, diante dos clientes mais importantes. "Joana, venha cá, querida. Traga um café para a nossa mesa, por favor. Você é parte da nossa família, sabia?" A frase, tão doce na superfície, soou para Joana como um chicote estalando no ar. Família. A palavra reverberou na mente dela, misturando-se às memórias, dos abraços frios, dos olhares que diziam: "Você nunca será uma de nós", mesmo quando os lábios sorriam. Ela caminhou até a mesa, controlando a respiração, controlando o tremor nas mãos. A bandeja parecia pesar toneladas. Cada passo até Viviane era uma travessia por entre minas emocionais. Quando chegou, Viviane fez questão de lhe dar um tapinha no ombro, como se estivesse acariciando um animal adestrado. Orgulho da casa essa menina. Joana manteve o rosto neutro, mas dentro dela o grito era ensurdecedor. Então, em um gesto quase imperceptível, o homem de terno aproximou-se mais. Pediu uma água ao garçom apenas para se posicionar melhor. Seus olhos atentos captaram tudo. O tapinha, o sorriso forçado, o olhar de dor que Joana lutava para esconder. Viviane virou-se para os clientes e, como se não bastasse, lançou a bomba. "E sabem o que é mais lindo? Eu pessoalmente financio a faculdade do filho dela. Sem essa ajuda, eles estariam perdidos. Perdidos!" Joana sentiu o mundo girar. Era humilhante demais. Era cruel demais. Todos riram educadamente, como quem aplaude o domador que faz o animal saltar no picadeiro. Foi nesse momento que algo, finalmente, quebrou dentro dela. Com movimentos lentos, Joana pousou a bandeja sobre a mesa ao lado. Endireitou-se. Olhou Viviane nos olhos. Não com raiva, não com ódio, mas com uma dignidade tão feroz que fez o salão inteiro silenciar aos poucos. Viviane percebeu. Sentiu o desconforto crescer no ambiente. Tentou, com a voz esganiçada, puxar Joana de volta para seu papel. "Não fique assim, Joana. Sorria. Estamos todos aqui por você."
Mas Joana não sorriu. Não disse nada. Virou-se lentamente e caminhou. Até a entrada, passando por mesas onde o murmúrio começava a se espalhar como pólvora. Cada passo que dava era uma corrente rompendo, uma prisão desmoronando. Quando alcançou a porta, parou. O homem de terno já estava de pé, discretamente. Viviane, percebendo que a situação fugia do controle, largou sua taça de champanhe e correu atrás de Joana. Onde pensa que vai? Não esqueça quem paga o futuro do seu filho. As palavras explodiram no salão como uma bofetada. O silêncio se transformou em choque. Clientes, garçons, diretores, todos pararam, olhando entre Joana e Viviane. O homem de terno se aproximou ainda mais, agora sem disfarces, preparado para intervir. E Joana, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas absurdamente forte. Sem virar-se para Viviane, respondeu em voz firme: "Não preciso mais da sua caridade." E atravessou a porta, deixando para trás não apenas um salão paralisado, mas uma corrente invisível, estilhaçada em 1000 pedaços. O vento fresco da noite tocou o rosto de Joana quando ela atravessou a porta do Élysée. A sensação era estranha. Um misto de liberdade e vertigem, como se tivesse se lançado de um penhasco sem olhar para baixo. Cada passo para longe daquele salão luxuoso parecia arrancar mais uma camada de medo, mas também expunha feridas antigas, abertas, cruas. A rua lá fora estava quase vazia, mas Joana não notou. Ela apenas caminhava, com o broche da esperança pressionado com força no bolso do uniforme, não como um lembrete, mas como uma âncora, para não ser tragada pelo vazio que crescia dentro dela. Enquanto isso, lá dentro, o caos se instalava. Viviane tentava recuperar o controle da narrativa como uma atriz desesperada num palco desmoronando. Voltou-se para os diretores, os acionistas, os clientes importantes, sorrindo de forma tensa, forçada, como quem tenta abafar o cheiro de fumaça com flores. "Desculpem o pequeno, mal entendido", disse, a voz trêmula, mas ainda tentando soar doce. Joana às vezes se confunde. Sabem como é. Pessoas da história dela carregam muitos traumas. Alguns diretores desviaram os olhos. Outros simplesmente não responderam. O desconforto era palpável, denso como uma neblina. Foi nesse momento que o homem de terno avançou. Ele caminhou calmamente pelo salão, sem pressa, mas com um peso invisível que parecia abrir espaço ao seu redor. Chegou até a mesa principal, onde Viviane ainda sorria nervosamente para um grupo de investidores que mal conseguiam esconder seu desconforto. "Boa noite", disse ele, com uma voz grave e educada, mas sem calor. Viviane piscou, surpresa. Não reconhecia aquele rosto. "O senhor é?" perguntou, tentando recuperar seu tom de superioridade. O homem sorriu, mas era um sorriso frio, controlado. "Apenas um observador. Mas esta noite, talvez eu deva me apresentar de forma mais formal." Ele tirou do bolso interno do terno uma credencial preta, discreta, mas de presença avassaladora. Os diretores se inclinaram para ver melhor. Um deles arregalou os olhos. Viviane, tentando manter a compostura, estendeu a mão para a credencial, mas ele a afastou levemente, sem violência, apenas com uma firmeza que não admitia questionamentos. "Sou o responsável pelo programa de auditoria e compliance ético do Grupo Nuvella", disse calmamente. "E estou aqui para avaliar práticas internas de diversidade, inclusão e integridade moral." O sangue fugiu do rosto de Viviane. Por um instante, o salão inteiro pareceu congelar. Mas... Ela gaguejou. "Não é preciso. Somos referência. A própria Joana..." "Sim", interrompeu o homem com precisão cirúrgica. "A própria Joana, a quem você humilhou publicamente minutos atrás, a quem você usou como troféu para se promover socialmente, a quem você tentou aprisionar emocionalmente sob a falsa moeda da generosidade." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Viviane tentou rir,
um som nervoso e dissonante. O senhor está interpretando mal as coisas. Eu ajudei aquela mulher. Eu paguei a faculdade do filho dela. Eu dei a ela uma vida melhor. O homem inclinou a cabeça levemente, como quem observa um inseto raro. Você comprou o direito de humilhá-la. Você não ajudou. Você envenenou. E agora, todos os que aqui estão viram. Ele então fez um gesto sutil para um dos seguranças discretos, posicionados nas laterais do salão. Em poucos minutos, imagens começaram a aparecer nos telões do restaurante. Não eram vídeos secretos. Eram imagens públicas captadas pelas câmeras do próprio evento exibindo as frases de Viviane, o tom de superioridade, a ameaça explícita. Não esqueça quem paga o futuro do seu filho. As expressões nas faces dos clientes variavam entre horror, indignação e vergonha. Viviane recuou, tropeçando no salto. Isso é injusto. Foi tudo fora de contexto. O homem não sorriu. Apenas fitou-a com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer grito. O contexto, madame, é o seu caráter. E ele acaba de ser revelado. Alguns acionistas começaram a levantar-se discretamente. Outros murmuravam entre si. O futuro do restaurante, da carreira de Viviane, de toda aquela fachada cuidadosamente construída, desmoronava ali mesmo, diante dos olhos de todos. Ela tentou correr até a direção, tentou argumentar, tentou se defender. Mas agora suas palavras pareciam latidos roucos num salão onde ninguém mais queria ouvir. Não havia mais aliados. Não havia mais aplausos. Só o som seco de sua queda. Enquanto isso, lá fora, Joana ainda caminhava pela calçada, sem saber que a tempestade se erguera atrás dela. Sem saber que, pela primeira vez na vida, não era ela quem carregava o peso da vergonha, mas quem deixava as correntes partidas para trás. E o homem de terno, olhando pela grande janela do salão, sorriu discretamente. Não por ter vencido, mas porque, naquela noite, a verdade havia vencido, e a verdade, quando finalmente liberta, nunca volta a ser prisioneira. Sabe aquele tipo de silêncio que pesa mais do que um grito? Era assim que Joana cresceu, aprendendo a entender olhares, a decifrar sorrisos vazios, a se calar diante de abraços frios. Aos 6 anos, quando foi adotada por uma família branca exemplar da alta sociedade, ela não sabia que a palavra adoção viria acompanhada de tantas outras palavras não ditas. Aparência, status, troféu. Era bonito na vitrine. Uma criança negra entre fotos de Natal sorridentes. Mas longe das câmeras, Joana aprendia que, para sobreviver, teria que apagar partes de si mesma, como quem esconde cicatrizes para não estragar o retrato da família perfeita. Naquela época, Joana não tinha nome completo. Chamavam-na de a pequena bênção, a nossa missão, a linda surpresa de Deus, mas nunca de filha, nunca de Joana. E com o tempo ela entendeu. Ela era o projeto de caridade da família, não o coração dela. O tempo passou. Cresceu com sorrisos que congelavam rápido demais, com festas onde ninguém queria conversar muito com ela, com presentes que vinham sempre acompanhados da frase: "Olha como somos bons. Ser grata. Sempre grata. Grata por estar ali. Grata por ser alimentada. Grata por existir sob os olhares de quem, no fundo, não havia." Adulta, Joana carregava essa gratidão sufocada como um peso preso aos tornozelos. Tornara-se discreta, eficiente, silenciosa, o tipo de pessoa que nunca causava problemas. E foi com essa postura que conseguiu o trabalho de faxineira no renomado restaurante Jardin d'Élysée, um espaço tão luxuoso que parecia flutuar acima do mundo real. Era mais um nome para limpar, mais um nome para calar. Joana carregava consigo um pequeno broche dourado, um presente de si mesma, com a palavra esperança gravada. Escondia-o no bolso do uniforme, tocando-o discretamente, em dias difíceis, como se isso a lembrasse que, apesar de tudo, ela era real, que sua história era real. No restaurante, a gerente, Viviane Barros, era a personificação da benevolência em público,
Ela adorava discursar sobre inclusão social em eventos da empresa. Vangloriava-se de ajudar os menos favorecidos, dar oportunidades àqueles que não tiveram a mesma sorte. E uma das suas principais vitrines era Joana. Foi Viviane quem, supostamente do nada, ofereceu-se para pagar a faculdade de engenharia do filho de Joana, Samuel. É o mínimo que podemos fazer, não é, Joana? Dizia com um sorriso que nunca alcançava os olhos. O mínimo, que a fazia parecer uma santa diante da diretoria. O mínimo, que se tornara a corrente invisível mais cruel que Joana já carregara. A cada formatura de turma, Viviane fazia questão de lembrar a todos, em tom casual. Ah, esse garoto brilhante? Filho da nossa querida Joana. Estamos investindo nele. É bonito ver a mudança social, não é? Aplausos, sorrisos, champanhe. E Joana, no canto do salão, tentando manter o sorriso enquanto seu coração doía de vergonha. Porque, no fundo, ela sabia. Não era generosidade. Era vaidade. E por anos, Joana aceitou. Aceitou os olhares de pena disfarçada. Aceitou os tapinhas nas costas. Aceitou as brincadeiras racistas camufladas de piadas sem maldade. Porque ela carregava nos ombros não apenas o futuro do seu filho. Carregava anos de ensinamento silencioso de que, para sobreviver, às vezes, era preciso calar e engolir. Mas o peso nunca diminui quando a dor é silenciada. Ele só se acumula, e chega um dia em que nem toda a gratidão forçada do mundo é capaz de impedir a alma de gritar. Naquela manhã, Joana acordou diferente. Algo dentro dela, algo que sempre esteve ali, adormecido, começava a se mover. Algo que nem mesmo o medo seria capaz de apagar. Era apenas mais um dia no Élysée. Ou pelo menos, era o que todos pensavam. Joana limpava discretamente as mesas externas quando ouviu Viviane se aproximar, os saltos ecoando como sinos de julgamento. Joana, por favor, não se esqueça de sorrir, tá bom? A diretoria está vindo hoje. Lembre-se, você é nosso exemplo de superação. O sorriso forçado de Joana tremeu. Mas, dessa vez, não surgiu. Viviane arqueou as sobrancelhas, fria. Ou será que quer que eu repense a ajuda ao seu filho? E ali, no meio daquele jardim luxuoso, sob a luz dourada do sol, Joana sentiu a velha corrente invisível apertar. Novamente. Só que desta vez, ela não baixou a cabeça. O dia parecia como qualquer outro, mas Joana sentia algo diferente no peito, como se a atmosfera ao redor estivesse mais pesada, mais densa, mais carregada de algo que ela não conseguia nomear. Não era só cansaço, não era só medo. Era uma exaustão profunda que parecia vir de dentro dos ossos, acumulada ao longo de anos de palavras engolidas, de sorrisos forçados, de humilhações maquiadas de ajuda. Enquanto limpava meticulosamente a entrada principal do Élysée, o sol batia forte nas pedras do chão e o calor parecia acentuar o peso que carregava nos ombros. Em sua mente, as vozes do passado misturavam-se ao presente, criando um coro amargo. Você deve ser grata. Não reclame. Não morda a mão que te alimenta. Pense no seu filho. Cada frase, cada conselho, soavam agora como correntes invisíveis tentando arrastá-la de volta para a prisão silenciosa da resignação. Viviane surgiu no topo da escadaria, impecável como sempre, seus cabelos loiros perfeitamente alinhados, o vestido elegante, moldando-se ao corpo com a precisão de quem tem certeza de sua posição no mundo. Ela desceu lentamente, cada passo como uma declaração de poder, de propriedade. Quando chegou perto o suficiente para que apenas Joana ouvisse, inclinou-se levemente e sussurrou, com aquele sorriso cortante que a sociedade tanto adorava aplaudir. Espero que saiba sorrir hoje, Joana. É um grande dia. Sua história de superação é a nossa melhor vitrine para a diretoria. Não me decepcione. Joana engoliu em seco. Sabia o que aquelas palavras significavam. Não era um pedido. Era uma ordem mascarada, um aviso, um lembrete cruel de que seu lugar ali não era de conquista, mas de vitrine ambulante. Ela forçou um aceno de cabeça
e voltou ao trabalho, sentindo o broche no bolso pesar como uma âncora, como se esperança fosse apenas uma palavra oca naquele ambiente. As horas arrastaram-se. O restaurante enchia-se de pessoas importantes. Diretores, acionistas, investidores. Entre eles, discretamente posicionado próximo ao bar, estava um homem negro de terno cinza escuro e olhar atento. Um rosto que Joana não reconhecia, mas que parecia absorver cada detalhe do que acontecia. Ao seu redor, sem levantar suspeitas, ele observava a movimentação, os sorrisos falsos, os cumprimentos estratégicos. A apresentação começou. Viviane subiu ao pequeno palco improvisado no centro do salão, pegou o microfone com a destreza de quem se sentia em casa no centro das atenções e começou o seu discurso sobre inclusão, responsabilidade social e os esforços extraordinários que o Élysée fazia para transformar vidas. Joana, posicionada estrategicamente ao lado da escadaria principal, foi chamada com um gesto largo, como se fosse uma peça de decoração sendo exibida. Essa mulher maravilhosa, dizia Viviane com lágrimas ensaiadas nos olhos, é prova viva de que nossa missão vai além dos negócios. Apoiamos seu filho brilhante. Investimos em seu futuro. E hoje, graças à nossa iniciativa, ele se prepara para se formar em engenharia. Aplausos. Câmeras. Sorrisos. Joana subiu alguns degraus, sentindo cada passo como um golpe. Quando chegou perto o suficiente, Viviane a puxou para um abraço forçado, sussurrando em seu ouvido uma frase que, mais do que tudo, rasgou sua alma. Lembre-se de onde você veio, Joana. Sem nós, você voltaria para o nada. O estômago de Joana revirou. As palavras ecoaram dentro dela como trovões abafados. O medo gritou para que ela sorrisse, para que fingisse, para que sobrevivesse. Mas algo dentro dela, algo antigo, algo adormecido, já não aceitava mais o silêncio como refúgio. Enquanto os aplausos continuavam, enquanto as câmeras piscavam, enquanto Viviane aproveitava cada segundo de glória, Joana sentiu uma pequena chama se acender em seu peito. Não era ódio, era algo mais puro. Era dignidade, era memória. Era a criança esquecida em festas de família. Era a jovem silenciada em reuniões. Era a mulher invisível entre salões dourados. Ela não sorriu, não agradeceu. Apenas olhou nos olhos de Viviane, longamente, intensamente. E naquele olhar, disse tudo o que anos de gritos presos jamais puderam expressar. Viviane, desconcertada, largou Joana e riu nervosamente, tentando disfarçar o desconforto com um comentário sarcástico para a plateia. Vejam, nossa Joana é tímida. Não é uma fofa? Alguns riram, mas a maioria apenas murmurou, confusa. O homem de terno, parado próximo ao bar, não desviava os olhos da cena. Ele viu, ele entendeu. E em seu olhar silencioso, prometia algo que Joana ainda não ousava sonhar. Evento prosseguiu, mas algo havia mudado no ar. Uma tensão invisível se instalara. Joana voltou ao seu posto, mas agora carregava dentro de si algo mais poderoso do que qualquer corrente. A decisão de não aceitar mais ser usada, humilhada, manipulada. Mesmo que custasse caro. Mesmo que ferisse. O primeiro estalo das correntes invisíveis ecoara. E uma vez iniciado, não haveria como voltar atrás. Aqui no Lições de Vida, cada história é mais que um alerta. É um convite à coragem de mudar. Nossa missão não é apenas denunciar o que está errado, mas acender consciências, restaurar dignidades e inspirar novas atitudes. Se você acredita que um mundo mais justo começa com uma verdade contada, então esta jornada também é sua. Obrigado por fazer parte da mudança que o mundo precisa. Se essa história tocou você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no Mesnuini Sintonia canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo mais lições de vida. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que selecionamos especialmente para você na tela final. Juntos, vamos transformar cada história em um passo a mais rumo a um mundo mais justo e humano.